É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical coloca à disposição dos irmãos que estudam na Escola Bíblica Dominical no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Sem deixar de ir à Escola Bíblica Dominical no domingo, desde o começo da semana, o irmão pode acessar esta pré-aula, os textos de apoio que nós colocamos no portal Escola Dominical, a revista da Escola Bíblica Dominical, os links que nós colocamos de outras videoaulas e de outros textos de apoio no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a participar da aula ao vivo que é ministrada na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, quando nós estamos concluindo o estudo da Escola Bíblica Dominical. Eu queria agora agradecer que tanto a aula passada como esta aula está sendo gravada aqui na congregação de Vila Nova Manchester, aqui no setor 111 do Ministério do Belém, aqui no bairro da Vila Carrão, aqui em São Paulo. Eu quero agradecer ao pastor setorial, pastor Paulo Moraes, e ao dirigente da congregação, o evangelista José Bispo de Oliveira, pois nos cedeu gentilmente o espaço aqui desta congregação para que nós pudéssemos gravar estas pré-aulas. Hoje iremos estudar dentro do tema Uma Jornada de Fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Nós iremos estudar a lição de número 5, a travessia do Mar Vermelho. A capa, eu vou pedir para o Monsenhor mais uma vez aqui focalizar a capa. A capa da nossa revista fala sobre a travessia do Mar Vermelho. Sem dúvida nenhuma, este episódio da travessia do Mar Vermelho é a inflexão, é o ponto crucial da libertação do povo de Israel do Egito. Nós estudamos na semana passada a respeito da celebração da primeira Páscoa. Através do sangue do Cordeiro, Israel passou da morte para a vida. Israel tinha sido liberto, mas ainda este não era o fim da história. Por incrível que pareça, as 10 pragas tinham sido insuficientes para que Faraó se convencesse que Deus é o único e verdadeiro Senhor. Que ele, Faraó, não era um Deus. Que os deuses do Egito não existiam. E que o único e verdadeiro Deus era o Senhor, que havia se identificado para Moisés como aquele que é, como Yahvé. É interessante, irmãos, nós percebemos que a necessidade de que ocorresse a travessia do Mar Vermelho. Quem olha e vê o episódio do Mar Vermelho, diz, mas haveria necessidade de Deus fazer isso? Ao longo desta lição, nós vamos ver que havia sim necessidade para que este milagre ocorresse. Mas na sequência do livro do Êxodo, nós vemos que assim que o povo partiu, ele saiu de Ramessés e foi até Sucote. Eram 600.000 homens que eram soldados, eram homens que faziam uso da espada.
Isso quer dizer que no mínimo havia 3 milhões de pessoas. Na abordagem desse trimestre, nós vimos o evangelista Luiz Henrique, que abrilhantou a nossa abordagem do trimestre. Ele mostrou por que existe esse cálculo de 3 milhões. Os irmãos podem ver aí no portal a abordagem do trimestre, e ele mostrou bem isso. Se eram 600 mil homens que lançavam mão da espada, no mínimo, cada um desses homens tinha um pai e uma mãe, e um irmão e uma irmã, no mínimo. Isso quer dizer que cada um desses 600 mil tinha 4 parentes. Com eles 5. 5 vezes 6, 100 mil. 5 vezes 600 mil dá 3 milhões. Então, era mais, porque as famílias eram numerosas. Mas, no mínimo, 3 milhões de pessoas. Eles entraram com 70 pessoas, saíram em 3 milhões. E junto com o povo de Israel, saiu uma mistura de gente. Está lá em Êxodo 12, 38. Essa mistura de gente eram não israelitas que saíram junto com o povo. Naquele documentário que nós temos seguidamente falado aqui dos irmãos, para os irmãos, esse documentário que nós pusemos no portal aí, o Êxodo Decodificado, de Cíntia Jacobovich. Cíntia Jacobovich, que é esse jornalista judeu-canadense, ele entende que essa mistura de gente eram estrangeiros que moravam em Ramessés, que ele identifica como sendo Avares, que era a capital do Egito durante o período dos Ixos, que aproveitaram para sair. O Egito estava arruinado, irmãos. Colheita perdida, tudo arrebentado, e muita gente resolveu ir embora. Aproveitou que o faraó deixou Israel sair, vamos junto. Só que essa mistura de gente, Deus não tinha compromisso com ela, e ela vai dar muitos problemas para Israel durante a sua ida para a terra prometida. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, livre pelo sangue do Cordeiro, livre pelo poder de Deus, e junto com ele saiu uma mistura de gente, na igreja não é diferente hoje. O povo de Deus está caminhando para o céu, mas junto com o povo de Deus tem uma mistura de gente. Essa mistura de gente não vai entrar no céu não, porque ninguém entra no céu de carona, mas essa mistura de gente traz muito problema para o povo de Deus, como trouxe para o povo de Israel. Quando o povo saiu do Egito, Deus dá novas orientações a Moisés a respeito da Páscoa. Porque é importante nós lembrarmos que a Páscoa foi celebrada naquele dia, livrou o povo, mas o povo deveria comemorar a Páscoa todo ano. Deus disse que eles deveriam comemorar todo ano a Páscoa. Está lá em Êxodo 12, 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então a Páscoa deveria ser celebrada todo o ano. Só que essa Páscoa que era celebrada todo o ano, tinha umas regras que Deus mandou Moisés determinar ao povo. Além de pegar um cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, que ficasse 3 dias em observação, e fosse sacrificado, fosse comido pelo povo à noite do dia 14 de Nisan, outras regras o Senhor determinou. Primeiro, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Está lá em Êxodo 12, 44. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora de casa, nem dela quebrareis osso.
toda a congregação de Israel o fará. Se o estrangeiro quiser comer da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado antes. Isso mostra, irmãos, que a Páscoa que passaria a ser comemorada, ela era diferente da primeira Páscoa. Na primeira Páscoa, o sangue do cordeiro foi colocado na porta. Agora não há mais necessidade do sangue do cordeiro ser colocado na porta. Ela tem que ser comida dentro de casa, mas agora não tem mais necessidade do sangue. O sangue foi colocado na porta uma vez só. Isso nos fala da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela comemora o sacrifício de Jesus. Mas Jesus não é sacrificado todas as vezes em que nós celebramos a ceia do Senhor. A gente vê como a igreja romana está errada. A igreja romana diz que em toda missa Jesus é sacrificado de novo. Embora um sacrifício incruento, não é verdade. Agora na ceia nós apenas nos lembramos do sacrifício. Assim como na Páscoa celebrada pelo judeu, o sangue não é mais colocado na porta, porque não há mais o sacrifício que passou da morte para a vida, mas nós temos a lembrança deste sacrifício. É isto o que é a ceia do Senhor. E nenhum estrangeiro podia comer dela, ou seja, só quem pertence ao povo de Deus é que pode participar da ceia do Senhor. Só quem é batizado nas águas é que pode participar da ceia do Senhor. Hoje existem aí uns movimentos, principalmente as igrejas neopentecostais, e infelizmente algumas Assembleias de Deus já estão adotando isso, que distribuem ceia para todo mundo. Isso é uma profanação, irmãos. Aqui Moisés deixa claro, só quem é do povo de Israel é que pode participar da Páscoa. Só quem é da igreja, quem é batizado nas águas, quem confessou publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador e prometeu segui-lo até a morte, é que pode participar da ceia do Senhor. E a ceia tem que ser celebrada na igreja. Também eu já fiquei sabendo de gente que vai distribuir ceia para quem está guardando o carro lá na rua, para quem está cuidando da cozinha, para o almoço que vai ter depois da ceia. Isso não pode ser feito. Nenhuma carne comerá fora dela. Não levareis daquela carne fora da casa. Ah, então não posso levar para um doente que está no hospital. Isso é diferente. Isso é diferente. A pessoa não pôde ir. Você vai e ali se institui a igreja. Ali se faz um culto. É preciso ter reverência. O saudoso pastor Walter Marques de Mello dizia que existia a ceia do pastor. Né? Tem a ceia do Senhor, é a ceia do pastor. É aquele pessoal que não vai à ceia e à noite toma a ceia. Não veio, não por motivo justo, mas por preguiça, e tem que tomar cuidado, irmãos. Tem muita gente hoje que dá ceia assim de qualquer maneira, não é assim. O pessoal está conversando, falando, e a pessoa vai lá. Tem gente que, numa igreja aí, eu vi até gente empurrando a outra para sentar logo para comer, correndo a ceia e ir embora. Irmãos, isso é uma profanação. Quando se exigia que se comesse a Páscoa na casa, é exatamente porque tivesse reverência, para que tivesse solenidade. Não se pode participar da ceia do Senhor indignamente. Depois destas ordens, Deus disse a Moisés que a partir daquele dia, todos os primogênitos eram dele. Por quê? Porque ele tinha poupado os primogênitos na noite da Páscoa. Todos os primogênitos deveriam ser dele. E por isso, toda vez, quando nascesse um animal, ele deveria ser sacrificado ao Senhor, porque era do Senhor. E quando era animal imundo que não podia ser sacrificado, ele tinha que ser resgatado. Tinha que se pagar uma taxa, se pagar por este animal, para o templo, para os sacerdotes, para os levitas.
Porque assim como o primogênito também tinha que se pagar uma taxa. Por quê? Porque eles eram do Senhor. Isso nos ensina o quê? Que quem passa da morte para a vida pelo sangue de Jesus não se pertence mais. Agora é propriedade de Deus. Paulo nos deixa isso bem claro. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando Deus disse que os primogênitos eram dele, na verdade ele estava dizendo que o povo todo era dele. Porque como é que Deus disse lá para Moisés, quando ele estava indo para o Egito? Capítulo 4, versículo 22 de Êxodo. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então o povo de Deus é de Deus. Nós não somos de nós mesmos, irmãos. Nós pertencemos a Deus. E quando nós participarmos da ceia, devemos lembrar disso. Nós agora fomos comprados por um bom preço, pelo preço do sangue de Jesus. E aí então, o povo saiu, de Ramessés foi a Sucote, e Deus traz o primeiro sinal, o primeiro milagre. Ele começa a guiar o povo através de uma nuvem que à noite se transformava em coluna de fogo. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando o povo saiu do Egito, ele saiu na direção de Deus. Para chegar até Canaã, o povo precisava ir pelo caminho de Deus. De dia Deus punha a nuvem, de noite Deus punha a coluna de fogo, mas a direção é de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós só podemos chegar ao céu na direção de Deus. Quando Deus nos livrou pelo sangue de Jesus e nos colocou a caminho de Canaã, nós temos que ir na direção de Deus. Nós temos que olhar para Deus. Deus ia na frente, através da nuvem e da coluna de fogo, mostrando para o povo o caminho a ser seguido. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 12: portanto, vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aquela aquela nuvem e aquela coluna de fogo representam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o caminho que nós devemos seguir. É por isso que lá no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja é conhecida como o caminho. Várias vezes no livro de Atos, os cristãos são chamados de o caminho. Por quê? Porque eles estavam a caminho do céu, da Canaã celestial, olhando para Jesus. Eu e você temos que olhar para Jesus, seguir os passos de Jesus, as pisadas de Jesus, e aí nós chegaremos ao céu. E Deus fez um caminho diferente. Se você pegar o mapa,
você vai ver que a forma mais fácil de Israel sair do Egito e entrar na terra de Canaã é através da costa do mar Mediterrâneo, onde hoje existe ali a faixa de Gaza, onde estão os palestinos, e naquele tempo estavam os filisteus. Era rapidinho, era o caminho do mar, junto ali do mar Mediterrâneo, e eles chegariam rápido até Canaã. Mas o que a Bíblia diz lá em Êxodo 13 e 17? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Deus fez o caminho mais complicado, mas era o caminho de Deus. Deus conhecia o coração do povo. Nós vamos ver nesta lição e na próxima lição, que apesar de tudo que Deus fez pelo povo, o povo não estava preparado para crer em Deus. E Deus, sabendo disso, porque Deus conhece os corações, não deixou que o povo fosse pelo caminho do mar, porque eles teriam que guerrear contra os filisteus. E guerreando contra os filisteus, eles voltariam para o Egito, porque o caminho era mais fácil, tanto para ir como para voltar. E Deus não queria que o povo voltasse para o Egito, então ele arrumou um caminho difícil, porque é difícil para ir, mas também é difícil para voltar. E olha que o povo quis voltar, mais de uma vez, apesar da dificuldade. Imagina se o caminho fosse fácil. Irmãos, o caminho de Deus é sempre o caminho do deserto. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, Deus disse, Deus Pai falou do céu, este é o meu Filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, sob uma forma de uma pomba. No outro dia, João disse para o povo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual seria o melhor caminho, humanamente pensando? Era Jesus subir num monte e falar, vamos gente, que vamos ser salvos agora, e começar a reinar. Não, a Bíblia diz que Deus mandou Jesus, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Só depois que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum e oração, só depois que ele foi tentado pelo diabo, é que ele começou o seu ministério. O caminho de Deus, irmãos, é o caminho do deserto. É o mais difícil, mas é ali que nós aprendemos a depender de Deus. É ali que nós aprendemos quem nós somos e quem é Deus. E é ali que Deus nos dá a vitória. O povo saiu até Sucote, e a Bíblia diz que de Sucote, Deus mandou que Moisés voltasse e se acampasse diante de Pi-Hairote. O povo deu um recuo, e Faraó, quando soube que o povo voltou, dando a impressão que ele estava desnorteado, Faraó caiu na isca de Deus. Eu escrevi aqui que Deus provocou Faraó. Foi verdade. Quando o Faraó viu que o povo deu meia volta, ele que tinha o seu coração endurecido, ele disse, o povo não sabe para onde vai, o povo está perdido, vou pegar o povo de volta, vou reescravizar Israel. Irmãos, por isso é que a travessia do Mar Vermelho é necessária. Depois de 10 pragas, Faraó ainda não tinha se convencido que Deus era Deus. E o povo do Egito também não, porque quando Faraó chamou seus servos e disse, vamos pegar o povo de volta,
seu exército e foram atrás de Israel. Faraó colocou todo o seu exército para que fosse atrás de Israel. E o povo aceitou. Então também o povo do Egito não estava convencido de que Deus era Deus, apesar das 10 pragas. E agora vem a coisa mais triste, irmãos. A coisa mais triste. Aqui, inclusive, Flávio José, ele diz que o exército tinha 600 carros de guerra, 50 mil cavaleiros e 200 mil homens de infantaria bem armados. Olha quanta gente cerrou fileiras junto com o faraó. Quer dizer, o Egito ainda não tinha se convencido que Deus era Deus, apesar das 10 pragas. Mas agora vem a coisa mais triste, irmãos. É que nem Israel tinha se convencido de que Deus era Deus. Irmão Caramuru, não é possível isso? É possível, porque quando o exército de Faraó começou a chegar perto do povo, o que foi que aconteceu? Olha o que está escrito. E chegando Faraó, Êxodo 14:10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aí tudo bem, meu cara, é lógico. Eles tinham que orar a Deus. Mas olha o que eles fizeram depois que oraram a Deus. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quando o exército de Faraó estava chegando, os israelitas disseram para Moisés: por que você nos fez isso? Nós queremos ser escravos, nós queríamos ser escravos, era muito bom ser escravo no Egito, nós estamos arrependidos de ter saído do Egito. Ou seja, nem Israel confiava em Deus. E aqui, irmãos, vejam bem, depois que Israel foi liberto do Egito, Deus deu 7 oportunidades para Israel confiar em Deus. E ele falhou nas 7. Essa foi a primeira vez que ele falhou. Ele nem tinha saído do Egito ainda. Já tinha sido liberto do Egito, mas nem tinha atravessado o mar. Ele já falhou. Eles oraram a Deus e não confiaram em Deus. E chegaram para Moisés e falaram: era melhor morrer no Egito. Nós queremos ser servos do Egito. Quer dizer, irmãos, o povo de Israel estava concordando com o Faraó. Faraó estava vindo para reescravizar os israelitas. E os israelitas estão dizendo para Moisés: é melhor nós sermos escravos no Egito. Os irmãos entenderam por que Deus não mandou Israel pelo caminho do mar e vai mandar pelo caminho do deserto? Porque eles já estavam querendo voltar a ser escravos no Egito. Só de verem o exército chegando. E a Bíblia diz que eles estavam armados. Eles tinham recebido armas dos egípcios quando eles saíram. Eles tinham 600 mil homens que lançavam mão da espada. Mas eles preferiam ser escravos no Egito. É por isso que nós vamos ter o milagre do Mar Vermelho. Porque Deus precisava ser glorificado diante de Faraó, diante de Israel e diante do Egito. Quem diz isso é o próprio Deus. Êxodo 14:4.
coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Deus avisou Moisés antes, quando o povo saiu do Egito. Deus disse para Moisés: Moisés, não fique contente, Faraó ainda vai perseguir vocês. Moisés, ainda não acabou a história. Eu ainda tenho de ser glorificado em Faraó e em seu exército, e aí os egípcios vão saber que eu sou Deus. E eu digo mais, Israel também ia saber que Deus era Deus. Depois das 10 pragas, nem Israel, nem o Egito, nem Faraó tinham crido em Deus. O único que tinha crido em Deus era Moisés. Era o único que tinha crido em Deus. É interessante que lá no Alcorão fala dessa passagem. Lá no Alcorão, olha como está escrito, olha como Maomé deixou aí. Não registrado, porque Maomé não sabia escrever, era analfabeto. Ele decorou, né? E ditou, outros escreveram. Mas diz assim: e quando se depararam as duas multidões, os companheiros de Moisés disseram: por certo seremos atingidos. Moisés disse: em absoluto não o seremos. Por certo, meu Deus é comigo, Ele me guiará. Só Moisés confiava em Deus. Deus o havia alertado antes. Mas nem Israel, nem os egípcios, nem Faraó punham fé em Deus. Apesar das 10 pragas. Você deve estar pensando: mas que povo duro. Nós também somos assim. Nós também somos assim. Quantas maravilhas nós não temos visto Deus fazer na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e muitas vezes nós somos incrédulos. Não fale mal da geração do Êxodo. Eu, durante muitos anos, irmãos, eu tinha raiva quando eu lia essas passagens. Eu achava o povo de Israel um povo extremamente duro. Mas um dia Deus disse para mim: você é pior do que o povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele tinha tudo por figura. O povo de Israel, ele tinha sido salvo pelo sangue do cordeiro espargido na porta. Hoje nós sabemos que este cordeiro é Jesus. E ele já derramou o seu sangue. Aquilo que Israel via por figura, nós já vemos com clareza. E nossa incredulidade, por isso mesmo, é pior do que a de Israel. Não fale mal de Israel, mas aprenda a não fazer como Israel. No Mar Vermelho, Deus vai pela primeira vez manifestar a sua glória publicamente. É para isso que existe a travessia do Mar Vermelho. O Catecismo da Igreja Romana diz isso. Lá no parágrafo 2809 do Catecismo da Igreja Romana está escrito assim: a santidade de Deus é o centro inacessível de seu ministério eterno, ao que deste mistério está manifestado na criação e na história, a Escritura chama de glória a irradiação de sua majestade. Então o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação na história e na criação da santidade de Deus. Deus, quando se manifesta, quando Ele mostra o seu senhorio, a sua soberania neste mundo, isto é a manifestação da glória de Deus. E prossegue o Catecismo da Igreja Romana, agora no parágrafo 2810. É a Moisés que começa a revelá-la e a manifesta aos olhos de todo
é história de padre, não. Está lá em Êxodo 15, e versículo 1. Depois que o povo passa o Mar Vermelho, Moisés entoa um cântico. E como é que ele começa o cântico? Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Ou seja, Deus manifestou a sua glória na travessia do Mar Vermelho. E o Catecismo da Igreja Romana, de uma forma muito feliz e bíblica, diz que foi a primeira vez que isso aconteceu de forma pública. Deus fez o povo passar o Mar Vermelho para ser glorificado em Faraó, nos egípcios e em Israel. Israel falha, não confia em Deus. E quando ele reclama com Moisés, porque era melhor nós sermos escravos no Egito, o que faz Moisés? Ele clama a Deus. Olha a diferença da oração dos israelitas para a oração de Moisés. A oração dos israelitas não teve resposta, porque foi uma oração sem fé, sem crer em Deus. Mas Moisés clamou a Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. É aquilo que a gente já leu aqui no Alcorão. Moisés confiava em Deus, mas foi orar. Como é que eu sei que Moisés foi orar? Porque no versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É o que nós vemos lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Tem hora, Charles Spurgeon, nós colocamos aí no nosso esboço esse comentário de Charles Spurgeon. Ele diz que tem hora que o povo, tem hora que tem que orar, mas tem hora também que tem que agir. Não era hora de orar, era hora de agir. Por que clamas a mim? Diga ao povo que ache. Mas andar para onde, Senhor? Atrás está Israel, o exército do Egito. Na frente está o mar. Dos lados nós temos rochedos, montes. Não é Flávio José? Ele diz assim: quando os hebreus chegaram às margens do Mar Vermelho, viram-se rodeados de todos os lados pelo exército dos egípcios, porque os mares cercavam de um lado, e de outro uma montanha inacessível e rochedos que se estendiam pela praia. Está lá em Antiguidades Judaicas, livro 2, capítulo 6. Não tinha saída. E Deus manda que eles marchem. Aqui, irmãos, nós vamos ver uma discussão a respeito do Mar Vermelho. Que Mar Vermelho é esse? Na verdade, no original, nós encontramos a expressão Yam Suf, que literalmente quer dizer mar de juncos. Nesse documentário que nós falamos sempre dos irmãos aqui, do Sincha Jacobievich, ele entende que este mar de juncos, que hoje não existe mais, seria um lago que se chamava El Balá, que secou completamente quando foi construído o canal de Suez, ali perto do delta, no delta do rio Nilo, ali no norte do Egito. Teria sido este mar, por isso que a Bíblia fala no original mar dos juncos, teria sido este mar que foi atravessado.
pesquisador William Wyatt, uma coisa assim, Ronald Wyatt, ele entende que é a praia de Nueba, ali no Golfo de Aqaba. Também nós estamos colocando aí um link, né, no nosso esboço, nós colocamos aí um link dos slides dessa teoria de William Wyatt, que ele se baseia exatamente aqui na descrição de Flávio José. Então teria sido mesmo no Mar Vermelho, mas no Golfo de Aqaba. Inclusive William Wyatt, que já morreu, ele fez pesquisas, até mergulho nessa área, e ele entende que existem ali resquícios dos exércitos dos egípcios. Tenha sido lá no Golfo de Aqaba ou no Mar do Junto, o interessante é que foi um milagre. Então nós temos essas duas correntes para os irmãos saberem que existem vestígios realmente do êxodo, ao contrário do que querem dizer por aí. Mas era hora de marchar, não era hora de ficar orando. A Bíblia diz que um anjo de Deus saiu da frente do povo e foi para a retaguarda. A coluna, a nuvem que ficava na frente, ela foi para trás do povo. Veja, irmãos, que crer em Deus aí dependia unicamente de ver isso. A nuvem estava ali na frente, que de noite era a coluna de fogo. De repente ela é deslocada para trás do povo. É para o povo acreditar, não é para o povo ficar dizendo: oh, eu prefiro ser escravo no Egito. Foi um fracasso, foi o primeiro fracasso de Israel. E essa nuvem foi colocada atrás do povo, e à noite ela era a coluna de fogo que iluminava o povo de Israel, mas fazia trevas para os egípcios. Deus atrasou os egípcios. Também a Bíblia diz que começaram a quebrar os carros dos egípcios, começou a ter uma série de transtornos. Era Deus que estava lutando por Israel, assim como disse Moisés: o Senhor pelejará por vós. Deus atrasou o exército do Egito. O exército do Egito desistiu de continuar perseguindo o povo, esperou o amanhecer. E neste momento em que Deus atua para que o exército dos egípcios não cheguem até onde estava o povo, Deus manda que Moisés levante a vara, toque o mar com a vara. E cuidado, meus irmãos, você tem que ler a Bíblia e não seguir os filmes de Hollywood. Quem já viu aquele famoso filme Os 10 Mandamentos, com Charleston Heston no papel de Moisés, ele bateu a vara e o mar se abriu. Mas não foi assim que aconteceu. A Bíblia não fala isso. Como tem muita gente que não lê a Bíblia e vê o filme de Hollywood, acaba pregando errado. Você já deve ter ouvido alguém dizendo: e Moisés tocou a água e o mar se abriu. Mas não foi nada disso que aconteceu. Aconteceu em Hollywood, mas na Bíblia não. Lá no mar não. Olha o que aconteceu em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Por que Deus pôs a nuvem lá atrás do povo? Para fazer escuridão para o Egito. Por que Deus transtornou os carros dos egípcios? Para que o Egito não chegasse durante a noite em onde estava o povo de Israel. Por quê? Porque ele precisava daquela noite. Porque o que abriu o mar foi um vento. Durante toda aquela noite. Quando Moisés estendeu a vara e fendeu, tocou nas águas, as águas não se abriram por causa da vara, mas veio um vento que separou as águas do mar.
E quando se abriu este caminho, o povo passou. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Abriu-se um caminho no meio do mar, e o povo passou. Mas o caminho estava aberto. E quando o exército do Egito chegou, viu o caminho aberto, também entrou. Mas Deus já tinha avisado Moisés que ia acontecer isso. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou deixar o povo entrar. Pode ficar tranquilo. Não tem problema nenhum. O exército do Egito vai entrar no caminho. Só que o caminho foi feito para Israel. Israel não tinha passado todo. Então o caminho ainda estava aberto. O exército do Egito entrou neste caminho. E lá no exército, lá no mar, Deus lançou mais 10 pragas no povo. O que, meu caro Manuel? As 10 pragas no mar. Isso está escrito lá no Talmud, no Pirkei Avot. No Pirkei Avot diz que Deus deu 10 pragas sobre o Egito na terra e 10 pragas sobre o Egito no mar. E quais são estas 10 pragas? Quando Moisés cantou junto com o povo, depois da vitória, ele conta as 10 pragas no mar. Está lá em Êxodo, capítulo 15. A primeira praga: atirou o cavalo e cavaleiro ao mar. Ele deixou o caminho aberto, justamente para que os cavalos e os cavaleiros de Faraó entrassem no mar. Ele atirou o cavalo e os cavaleiros no mar. Foi a primeira praga. Onde está escrito isso? 15:1 de Êxodo. E lançou no mar o cavaleiro, o cavalo e o seu cavaleiro. Foi a primeira praga. Certamente Faraó disse: que é isso, o mar aberto? Ah, mas vamos passar também. Talvez ele tenha pensado, isso é conjectura minha, esse Deus de Israel é bobo. Ele abriu o mar, mas eu também vou passar por ele. Eu sou mais do que Deus. Ele entrou, era soberba. A soberba de Faraó. E como foi que ele entrou? Lá no Alcorão, na Surata 10:90, está escrito assim: e fizemos os filhos de Israel atravessar o mar. Então Faraó seguiu-os, ele e seu exército, transgressora e agressoramente, até que quando o afogamento atingiu, ele disse, e daqui a pouco eu vou dizer o que ele disse, mas ele entrou transgredindo e de forma agressiva. Era isso que ele tinha no coração. Mas era uma praga de Deus. Lançou o cavalo e o cavaleiro no mar. Segunda praga do mar: atirou os carros de Faraó e seu exército no mar. Onde está escrito isso, meu caramuru? Êxodo 15:2. Aliás, Êxodo 15:4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Essa é a segunda praga. Ele colocou os carros lá. Terceira praga: os príncipes foram afogados no Mar Vermelho. Êxodo 15:4. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho.
todos os príncipes de Faraó, os soldados escolhidos, porque a Bíblia diz que ele escolheu os soldados que deveriam ir com ele. Está lá, Êxodo 14, 7. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Ele pegou o que ele tinha de melhor para reescravizar Israel. É a quarta praga, a terceira praga. A quarta praga no mar: os abismos cobriram os príncipes do Egito. Além de os afogar, Deus ainda fez eles cair bem no buraco lá, uns abismos, abriu uns abismos no mar. Os abismos os cobriram. Essa foi a quarta praga. Está lá em Êxodo 15 e 5. A sexta praga: os príncipes egípcios afundaram como pedras no mar. Além de ter aberto uns abismos, eles ainda afundaram como pedra no mar. Os príncipes desceram às profundezas como pedra. Êxodo 15, 5. É o Senhor trabalhando pelo povo, o Senhor lutando pelo povo de Israel. A sexta praga foi que os egípcios foram despedaçados. Está lá em Êxodo 15, 6. Ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. A sétima praga: a grandeza de Deus derrubou os egípcios. Está lá em Êxodo 15, 7. Com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Quer dizer, muita gente caiu do cavalo. Pode dizer, você pode pregar. Os egípcios caíram do cavalo. Porque foi Deus que fez eles caírem do cavalo. Oitava praga: a ira do Senhor consumiu os egípcios como palha, como rastolho. 15, 7. Enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho. Lembram que eles não deram mais palha para Israel? Agora eles eram consumidos como praga. Morreram rápido, morreu rápido. Como uma praga, como uma palha que pega fogo rapidamente, Deus fez o povo acabar rapidamente. Foi rápido. Deus agiu rápido. A nona praga: as águas se amontoaram, detiveram-se as correntes como uma montanha. Irmãos, não houve nem corrente no mar. Os irmãos sabem que no mar existem as correntes marinhas. Deus fez com que as águas ficassem compactas, como se fosse uma montanha, para acabar, sufocar com Israel. Está lá no 15, 8 de Êxodo. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no meio do mar. E a última praga, a 10ª: quando o mar se reuniu, os egípcios afundaram como chumbo em veementes águas. Está lá em Êxodo 15, 10. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Para aprender, para que Deus fosse glorificado, 10 pragas ele mandou no mar. No mar. E aí o nome do Senhor foi glorificado em Faraó, porque Faraó agora foi atingido diretamente, de vez, porque na praga dos primogênitos quem morreu foi o filho dele. Alguém pergunta: por que Faraó não morreu? Ele não era o primogênito do pai dele? Por que Faraó não morreu? Certamente por tem duas interpretações. A primeira é que Deus deixou Faraó vivo para ser glorificado no mar. Então uns entendem que Faraó, até como ele não morreu,
ele continuou achando que era Deus. Eu não morri, então Deus de Israel não pode comigo. Essa é uma interpretação. Uma outra interpretação é que este faraó não era primogênito do seu pai. Ele tinha assumido o trono sem ser o primogênito do pai. Quer dizer, o primogênito tinha morrido antes e ele acabou herdando a coroa. Então ele não morreu porque ele não era primogênito. Quem entende assim, inclusive nessa linha do Sincha Zakovich, dizem, seria uma prova de que o faraó do Êxodo tenha sido Amoses I, porque realmente Amoses I, ele sucedeu o seu irmão Camés, o seu pai Taá II, morreu, Camés assumiu o trono e morreu, e ele não tinha filhos, e então foi Amoses quem reinou. Então é uma das linhas de interpretação. Outros entendem que Faraó foi Menephtah, e Menephtah, que tinha sucedido a Ramsés II, também não era o primogênito de Ramsés II. Os muçulmanos entendem que o faraó do Êxodo era Menephtah, então ele também não teria morrido na praga, porque ele não era primogênito. De qualquer maneira, são essas duas linhas de interpretação. E Deus foi glorificado em Faraó, porque agora é Faraó que é derrotado, é Faraó que vê seu exército dizimado, é Faraó que afronta o Deus de Israel e é vencido. Faraó morreu ou não morreu? A Bíblia não fala claramente que Faraó tenha morrido. Alguns entendem que Faraó morreu, porque Deus disse: serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Mas quando a Bíblia diz que os egípcios pereceram no mar, porque está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 28, porque as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. A Bíblia não fala claramente que Faraó tenha morrido. O Alcorão, ele diz que Faraó morreu. Ele diz que Faraó morreu. Ele até dramatiza um pouquinho. Está lá na Surata 28, ele diz assim: e ele se ensoberbeceu, ele aí é o Faraó, sem razão na terra, ele e o seu exército, e pensaram que a nós não seriam retornados. Então apanhamo-lo e a seu exército, e deitamo-los fora na onda. Olhai, pois, como foi o fim dos injustos, e fizemos-los próceres, quer dizer, pioneiros, eminentes, fizemos pessoas grandes, convocando os homens ao fogo, e no dia da ressurreição não serão socorridos. Lá ainda no Corão, essa é uma passagem da Surata 28, que diz então que ele matou o faraó, Deus teria matado o faraó. Lá ainda, os muçulmanos, num comentário do Alcorão, um grande comentarista do Alcorão chamado Ibn Kathir, ele diz o seguinte, que Ibn Abbas e outros da primeira geração dos muçulmanos disseram: alguns dos filhos de Israel duvidaram da morte de Faraó. Então Alá mandou o mar lançar seu corpo com a conhecida armadura. O corpo foi jogado em um alto lugar na terra, para que os filhos de Israel pudessem confirmar sua morte e destruição. Ainda Abu Daud At-Talalazi, outro comentarista do Alcorão, lembrou que Ibn Abbas disse que Maomé disse, dizem que o Maomé disse que o anjo Gabriel tinha dito para ele: se você pudesse ter me visto quando eu
tomava lama preta do mar e punha na boca de Faraó, por temer que a misericórdia de Deus o alcançasse. Então aqui tem uma dramatização, né? O anjo Gabriel teria dito que ele mesmo pôs uma lama preta na boca de Faraó para ele morrer mais rápido, né? Então ele teria morrido, né? Ele teria morrido, Faraó teria morrido, né? O Alcorão diz que sim. A Bíblia não deixa bem claro, mas dá para se entender isso, né? E segundo o Alcorão, que segue a tradição judaica, o corpo de Faraó voltou à praia e por isso é que ele pôde ser sepultado, como se fazia antigamente. Mas Deus também foi glorificado, e eles dizem ainda, não é? Eu falei que eu ia ler aqui, estava quase esquecendo de ler aqui aquela primeira passagem. O Alcorão também diz o seguinte: então Faraó seguiu ele e seu exército transgressor e agressoramente, até que quando o afogamento atingiu, o Faraó disse: creio que não há Deus senão aquele em quem creem os filhos de Israel, e sou dos submissos. Foi-lhe dito: agora, e com efeito desobedeceste antes e foste dos corruptores, hoje salvar-te-emos o corpo, para que te sirvas de sinal os que serão depois de ti. E por certo, muitos dos homens estão desatentos a nossos sinais. Então o Alcorão diz que Faraó, na hora que estava morrendo afogado, ele reconheceu que Deus era Deus. E Deus tinha dito: agora é tarde demais. É por isso que eu disse que o Alcorão dramatiza isso. Mas Deus foi glorificado em Faraó. Foi glorificado no Egito, porque os egípcios viram os corpos dos egípcios mortos. Porque Deus mandou lançar o corpo deles fora. E aí nós temos o segundo fracasso de Israel. Porque o que está escrito lá em Êxodo 15 e 29? Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. O que os comentaristas do Talmud dizem? E nós colocamos aí no nosso esboço. Israel passou o mar, as águas se fecharam, e Israel teve que ver o corpo dos egípcios na praia. Por quê? Por que Deus lançou o corpo dos egípcios na praia? É porque Israel não acreditou que os egípcios não tinham passado para o outro lado. Houve uma desconfiança de Israel. Israel não creu no que Moisés havia dito, que os egípcios seriam destruídos. E Deus precisou lançar o corpo dos egípcios fora do mar, para que o povo cresça. Aí o povo creu. Mas aí não vale, irmãos. O povo creu em Moisés e creu em Deus, mas depois que viu os corpos dos egípcios, Israel estava igual Tomé. Primeiro viu para crer. E Deus não se agrada disso. O que Deus disse que Jesus disse para Tomé, quando ele agiu dessa maneira? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Israel não creu, mesmo depois de passar o Mar Vermelho. Foi se certificar que o Egito tinha sido destruído. Segundo fracasso. Segundo fracasso. Então, já são dois fracassos
Deus coloca o povo de Israel na prova e eles falham. Mas depois que eles creram, depois de terem visto os corpos dos egípcios, eles então glorificam a Deus. É o cântico de Moisés. Eles glorificam a Deus. Irmãos, o louvor é ato de fé. Então, o Egito foi glorificado, Deus foi glorificado no Egito, Deus foi glorificado em Faraó e Deus foi glorificado por Israel. Israel glorifica a Deus. Moisés traz este cântico. Nós já estudamos o cântico aqui, que ele fala das 10 pragas do mar. Moisés agradece a Deus, diz que Deus é bom, diz que Deus é poderoso, diz que Deus vai dar a terra para o povo, diz que é preciso confiar em Deus, diz que Deus vai reinar, diz que Deus é soberano, e o povo todo canta. O que a gente aprende com isso? Primeiro, que Deus só pode ser louvado mediante uma atitude de fé, mediante a manifestação da sua glória. Segundo, que quando nós louvamos a Deus, nós dizemos quem Ele é. Lembrem-se, irmãos, que os cânticos no Antigo Testamento são inspirados pelo Espírito Santo. Moisés não ficou falando do povo. Moisés não ficou falando das armas do povo. Moisés ficou falando de quem era o Deus que havia lutado pelo povo. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, diz quem Deus é e demonstra fé e esperança em Deus. O verdadeiro louvor traz unidade para o povo. O Espírito Santo deu um cântico a Moisés, mas o povo cantou junto com Moisés. E depois que Moisés cantou, Miriam, primeira vez que aparece o nome de Miriam, é aqui em Êxodo capítulo 15. Miriam já tinha aparecido lá, mas sem o nome dela. A Bíblia chama Miriam de profetisa, e a Bíblia diz que ela tomou um tamboril na mão, e todas as mulheres saíram com ela com tamboris e com danças. Esse tamboril, tem muita pregação hoje falando do pandeiro ou tamboril de Miriam, porque esse tamboril era feito para festividade. E alguém pergunta, como é que todas as mulheres tinham tamboril, se o povo passava por uma opressão? E por que a Bíblia diz que Miriam é a primeira que pegou o tamboril? E alguns já têm pregado sobre isso, e a tradição judaica diz que Miriam, ela era, por isso que a Bíblia diz aqui que ela era profetisa, porque ela viu como seu irmão Moisés foi salvo das águas. E ela, a partir dali, começou a dizer que o povo iria ser liberto por Moisés. E ela teria fabricado esse tamboril e pedido para que as mulheres fabricassem, na confiança de que um dia Deus cumpriria a sua promessa. Moisés tinha 80 anos quando isso aconteceu. Quando o povo saiu do deserto, quando o povo foi liberto, Moisés tinha 80 anos. Então, isso quer dizer que durante 80 anos Miriam ficou esperando tocar esse tamboril. Isso é uma prova de fé, de confiança em Deus. E das mulheres que creram na palavra que ela profetizou. Então é bonito o tamboril. O pandeiro é uma demonstração da fé em Deus. E a dança, meu caro? Olha, Miriam dançou, então pode ter dança na igreja. Ela era profetisa. Ela era profetisa, por isso que ela construiu o tamboril. Agora a dança, irmãos, era um pouco do Egito que ainda tinha no meio do povo. O povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo. O povo, quando o exército do Egito estava chegando, disse: era melhor a gente ser escravo no Egito. Depois que o exército de Faraó foi destruído, ele ainda foi ver se o exército não tinha atravessado o mar. E agora Miriam dança. O povo tinha que aprender muito com Deus ainda. É
por isso que tinha que ir para o Monte Sinai. Essa dança não serve senão de contra-exemplo. O Egito não tinha saído de Israel, embora Israel tivesse saído do Egito. E quanto tempo, para a gente terminar a aula de hoje, Israel ficou no Egito? Olha o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 'Quanto tempo? Está escrito lá em Êxodo 12:40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ah, vocês já viram muita pregação. São 430 anos que ele ficou no Egito. Não, irmãos. Flávio Joséfo, ele fala bem claramente isso. Lá em Antiguidade Judaica, no livro 2, no capítulo 6. Os israelitas saíram do Egito no mês Xantico ou Nisan, a 15 da lua, 430 anos depois que Abraão, nosso pai, tinha vindo à terra de Canaã, e 215 anos depois que Jacó veio ao Egito. Moisés tinha então 80 anos e Arão, seu irmão, 83. Esses 430 anos têm que ser contados desde Gênesis capítulo 15, versículo 13. Em Gênesis 15 e 13, a Bíblia diz que: então disse a Abrão, Deus disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. O que Deus está falando para Abraão aqui? Que a semente dele passaria 400 anos em terra alheia antes de ir para a sua terra, antes de conquistar a terra de Canaã. 400 anos. Mas, irmão Caramuru, lá em Êxodo está escrito 430 anos. Qual é a semente de Abraão? Isaac. A semente de Abraão é Isaac. Quantos anos tinha Abraão quando Deus o chamou em Ur dos Caldeus? 70 anos. Com quantos anos ele teve Isaac? 100 anos. Então, da chamada de Deus para Abraão até o nascimento de Isaac, tem 30. Mais 430. É o tempo desde a chamada de Abraão até a libertação do Egito. No Egito mesmo, desde quando Jacó foi com aquelas 70 almas para o Egito, são 215 anos, ou seja, a metade desse período de 430 anos. No esboço, nós colocamos outras referências, porque nesta combinação de textos, os irmãos também podem ver lá na abordagem do trimestre, pastor José Serafim falou a respeito desses 215 anos. Eram 215 anos que eles tinham ficado no Egito. Eles tinham passado o mar. Eles tinham glorificado a Deus. Eles tinham visto Deus ser glorificado no Egito e em Faraó. Agora eles deveriam ir para o Monte Sinai, porque esse é o sinal de que eles iriam servir a Deus, como Deus havia dito para Moisés. Mas neste caminho para o Monte Sinai, Deus iria provar Israel. Será que Israel seria provado? É o que veremos na próxima lição. Amém.